Pêssar tem uma dimensão universal. Embora esta festa esteja enraizada na experiência histórica específica do povo judeu, os valores proclamados por meio dela são dirigidos a toda a humanidade. O ideal de liberdade, conforme previsto nas tradições em torno de Pêssar, abrange a todas as pessoas, de todas as nações. O cenário onde ocorre a libertação do povo judeu é chamado de Egito. E Egito significa limitações, apertos. Certamente o cativeiro onde os israelitas encontravam-se não poderia ter nome mais adequado do que este. Desde que viemos a este mundo, temos lutado contra nossas limitações, contra aquilo que nos aperta ou nos oprime. E não são poucas as coisas. O homem luta contra a ignorância, contra a opressão social, econômica e racial. Mulheres, por exemplo, lutam contra os que não lhes querem conceder seus direitos mais básicos. Minorias lutam para que sejam percebidas pelo poder público e pela sociedade. São muitos os Egitos pelos quais passamos ao longo da nossa existência, pois Egito é o símbolo máximo da opressão, do autoritarismo, da repressão. Todos clamamos por liberdade. Lemos na Torá que quando os filhos de Israel estavam para ser tirados do Egito, Hashem ordenou sobre aquela terra 10 pragas, ou 10 pesados juízos. Toda esta grave e devastadora reação serve para nos lembrar que muitas vezes o opressor colhe consequências amargosas quando oprime sem motivos aquele que lhe é particularmente desprezível por ser mais fraco do que ele. 10 é o número de expressões dinâmicas usadas por Hashem na criação do mundo. 10 também foram as formas pelas quais ele destruiu o mundo do Antigo Egito. Deus criou o mundo por meio de 10 enunciados e por meio de 10 enunciados proferidos por Moisés, seu emissário, o mundo do Antigo Egito foi deitado por terra, segundo percebemos pelo comentário do Maharal de Praga, em Gevurot Hashem 57. Para que a redenção dos israelitas ocorresse, no entanto, seria necessário que eles ousassem sacrificar aquilo que era muito caro aos olhos dos egípcios. Um animal que representava uma das suas maiores divindades, um cordeiro. Não há verdadeira liberdade quando não se perde algo para que a ganhemos. Tal desafio aos israelitas se fazia necessário, pois qualquer sentimento de lealdade às crenças dos egípcios faria deles pessoas não qualificadas à liberdade. Sem querer usar um jargão muito batido, mas nesse caso verdadeiro e necessário, os israelitas precisariam sair da sua zona de conforto, isto é, do convívio pacífico e conivente com a idolatria egípcia, para que sua liberdade acontecesse. Pêssar significa passar por alto, passar por cima, no sentido de ignorar algo ou alguém, como os israelitas foram ignorados pelo mensageiro da morte na noite da saída do Egito. Isso nos ensina que, se quisermos passar incólumes pelo juízo de Deus, não devemos ser coniventes com os ditames da grande massa. Não devemos fazer a vontade da sociedade à nossa volta, mas sim devemos seguir o caminho da correta conduta, da consciência limpa diante da lei de Deus e das leis dos homens. Porém, no momento em que as leis dos homens começam a se interpor e a ferir a conduta ética e coerente com os ditames da nossa própria consciência, também não estamos mais obrigados a elas. É praticamente um mandamento divino lutarmos pela liberdade. Sair do Egito não é algo simples e fácil. Muitas vezes somos fãs daquilo que nos oprime. É um paradoxo. Muitas vezes somos mais fiéis ao opressor do que ao libertador. A nossa tendência humana é nos apegarmos a algum tipo de conveniência que nos proporcione algum prazer passageiro ou alguma vantagem fugaz, mesmo em detrimento da nossa própria liberdade.
Quando estavam no Egito, os israelitas tinham direito a um prazer momentâneo do sabor de certos alimentos, ainda que sob o açoite dos feitores e algozes. Agora, não tinham mais certas iguarias, mas eram livres. Porém, confrontados com a falta, rapidamente desvalorizaram o seu precioso dom, duramente conquistado pelo prazer do apetite. Sim, às vezes somos tão fãs do alho e da cebola do Egito que nem nos importamos com a acidez que eles contêm. Porém, para aqueles que já superaram essas fraquezas emocionais, há ainda um Pessach final, a derradeira Pessach da história humana, que faz parte do ideal coletivo de todos os seres humanos. Sua expressão mais nobre é encontrada na Haftará, lida no último dia do festival de Pessach. É a visão messiânica de Isaías, capítulo 10, 32 a 12, verso 6, que afirma a confiança na vinda de uma nova era, de um novo momento na trajetória humana. Essa era será regida pela sabedoria, pela compreensão, pela devoção e pela reverência. Quando então o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito, e o bezerro e o leãozinho e o cevado pastarão juntos, e uma criança os conduzirá. Quando os povos não aprenderão mais a guerra, e não se fará mais nenhum mal em toda a terra, representada aqui como um monte santo de Deus. E tudo isto porque a terra estará repleta do conhecimento de Hashem, como as águas cobrem o mar. Na verdade, a narrativa do Êxodo entrou na corrente da história mundial para se tornar uma saga da luta universal contra a tirania e da renovação da promessa de que a causa da liberdade é irresistível e está destinada a prevalecer, não importa quão formidáveis sejam as forças organizadas contra ela. Deixe meu povo ir. É a expressão que tem sido reiterada pelos oprimidos de todas as eras, enquanto procuram quebrar de si as algemas de qualquer faraó, o tirano promotor do cativeiro. E a visão dos filhos de Israel marchando em direção à terra prometida tem sido a inspiração ao longo dos tempos para os povos em marcha, na direção ao horizonte de uma vida melhor, capacitando-os a cumprir o seu desejo implantado por Deus, de serem livres e de assim permanecerem. E como sempre, a nossa mensagem final: se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, contatos e redes sociais. E se você ainda não for inscrito, se inscreva, ative as notificações, que teremos mais conteúdo acerca da Torá e acerca dos sentidos mais sutis do texto da lei divina. Até o próximo estudo, então. Muito obrigado a todos e até lá.